Manda Ok? bala. Até daqui a pouquinho, Então, Carlos. beleza. Maravilha, Silvanão. Bom, pessoal, bom dia. Muito obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui falando. Hoje nós vamos falar aqui de alta tecnologia para portos, tá? Meu nome é Carlos Shidoshi, eu sou engenheiro eletrônico, estou aqui como diretor comercial da empresa AlphaSense. Então, vamos lá, sem mais delongas, iniciar, porque o tempo já está correndo. E quem somos nós? Quem é a AlphaSense? Somos uma empresa inovadora com DNA em alta tecnologia, pioneira no desenvolvimento e fabricação de soluções avançadas de sensoriamento óptico. Tá? Toda a nossa área técnica e de engenharia de desenvolvimento, que trabalha em sinergia com o CPQD, tá? CPQD é o maior centro de desenvolvimento tecnológico do Brasil. Ela possui uma grande experiência de desenvolvimento, principalmente no setor óptico. Tá? E toda a área de desenvolvimento da AlphaSense está lá no CPQD. Tá? E como falei, eles possuem uma grande experiência de desenvolvimento nesse segmento. E com isso, então, sempre buscamos a excelência e desenvolvimento na produção das nossas soluções. E a AlphaSense está sediada aqui em São Bernardo do Campo, no edifício Dom Business, no estado de São Paulo. Muito bem. E o que fazemos? Identificamos as necessidades do mercado em sensores ópticos, atuamos juntos ao cliente para definir requisitos da solução, desenvolvemos soluções nacionais completas para essas necessidades, fornecemos soluções inovadoras e serviços sob medidas e, com isso, agregamos valor ao cliente, ao mercado e à sociedade. Muito bem, nós vamos falar então da nossa solução, que é o FenceLight, e para começarmos a falar dela, nós vamos dizer passar uma notícia muito legal para vocês, que é uma tecnologia premiada. Tá? O FenceLight, que vocês estão vendo aí na tela, ela foi lançada em 2019. Tá? E em 2020, ela foi indicada para o Prêmio Anuário Telesíntese. É como se fosse o Prêmio Nobel da Indústria Brasileira. E na categoria de produto ou solução inovadora no mercado, concorrendo com centenas de outros produtos de fabricantes de origem americana, japonesa e tudo mais, nosso FenceLight, que é um produto genuinamente brasileiro, ficou em primeiro lugar nessa categoria de inovação. Tá? Então, vejam que nós vamos falar sobre uma solução que já é premiada. Tá? E como que ela funciona? Então, para falarmos sobre isso, eu vou passar aqui um breve vídeo de funcionamento dele, ok? Somos a AlphaSense. Apresentamos o FenceLight, uma tecnologia premiada 100% nacional. Esse sistema transforma um cabo de fibra ótica no microfone distribuído. Graças a um software avançado, cada vibração é detectada e transformada num sinal único, como se fosse uma impressão digital. Desta forma, basta instalar de forma simples e rápida no perímetro do seu condomínio para detectar com precisão qualquer tentativa de intrusão antes que ela ocorra e sem falsos positivos. O FenceLight se integra a qualquer sistema de câmeras, neste caso, assumindo o controle da câmera e avisando o operador através de um pop-up de forma proativa para uma ação preventiva antes da intrusão. A detecção da tentativa de intrusão é precisa, sem falsos positivos, para uma ação imediata, transformando o perímetro do seu condomínio numa barreira de alta segurança. Bom, pessoal, vocês viram o vídeo, né? E agora vamos falar sobre o FenceLight, fazer um comparativo da nossa solução FenceLight com outras tecnologias convencionais que existem no mercado, tá? Para isso, eu vou montar um quadro aqui com alguns pontos onde nós vamos estar fazendo esse comparativo. FenceLight e as outros sistemas, outras tecnologias. O nosso equipamento, o nosso sistema FenceLight, ele vai ficar sempre instalado dentro de um local protegido, numa central de segurança, um data center, um local onde ele deve ficar bem instalado, totalmente protegido. Assim sendo, no campo, nós não vamos ter nenhum tipo de eletrônico, simplesmente apenas o cabo de fibra ótica, um cabo. Tá? Enquanto que nas outras tecnologias, todos os equipamentos estão em campo.
Se o nosso processador, nosso equipamento está num local protegido, né, o investimento também está 100% protegido. Todo aquilo, o investimento que teve está totalmente protegido, enquanto que nas outras soluções esse investimento está sob risco constante de furto, roubo, vandalismo, ok? Muito bem. A nossa solução, conforme vocês viram no vídeo, detecta antes da intrusão, uma vez que quando o invasor estiver junto à cerca, iniciando a escalada ou tentando quebrar o muro, tá? Isso já é imediatamente detectado, enquanto que nas outras tecnologias, normalmente a detecção ocorre após a intrusão, né? Isso quando ocorre a detecção. Nosso equipamento, uma vez que fica dentro de uma central bem protegida, ela é imune a raios, tá? Queima por raios. E no campo, como o sensor nosso é o cabo de fibra ótica, né? O cabo de fibra ótica é um dielétrico, ou seja, ele não conduz eletricidade, portanto, ele não queima e nem causa queima dos equipamentos ligados a ele. Enquanto que nas outras tecnologias nós temos riscos constantes de queima por raios, tá? Muito bem. Como eu disse, se o nosso sensor é o cabo de fibra ótica e ela vai fixada diretamente na cerca ou no muro, então nós não precisamos daquela infraestrutura extremamente complexa e cara. Portanto, com a nossa solução, nós temos uma infraestrutura totalmente econômica, enquanto que nas demais tecnologias eu tenho uma infraestrutura muito cara. Por quê? Normalmente eu preciso abrir valas, colocar tubulações, no mínimo duas, uma para cabeamento elétrico e outra para cabeamento de dados, uma vez que não podem mesclar uma coisa com a outra, né? E, portanto, isso gera um custo extremamente alto. Existem projetos que, se nós fizermos cálculo lá na ponta do lápis, nós vamos ver que esse custo ou gasto com essa infraestrutura muitas vezes se torna até mais caro do que a própria solução eletrônica, tá? Muito bem, como o nosso sensor é o cabo, tá? E que vai fazer a detecção, com poucos equipamentos de visualização, ou seja, com poucas câmeras, eu consigo proteger e fazer uma visualização adequada. Enquanto que, quando se utiliza analítica de vídeos ou outras soluções, eu preciso encher o perímetro de câmeras, né? Encher o local onde nós estamos protegendo com câmeras. Com isso, nós temos altos custos com CFTV. Se eu tenho poucos equipamentos na nossa solução em termos de câmeras, portanto, os custos com TI, ou seja, equipamentos que fazem fazer o controle e processamento, também serão baixos, né? Enquanto que, se eu tenho muitas câmeras instaladas, obviamente eu vou precisar de muito mais processadores, muito mais monitores para a exibição das imagens e, principalmente, os chamados storages, né? Os armazenadores de informações, que normalmente essas imagens têm que ficar gravadas por meses. E com isso, então, esses storages acabam onerando bastante o custo da implantação de um sistema de segurança. Se eu tenho poucos equipamentos, portanto, o custo com RH também é bastante baixo ou modesto, né? E eu não preciso de muitos postos 24 horas, principalmente postos de vigilância, uma vez que essa proteção é feita com a fibra ótica, basta ter poucos postos de vigilância e, na ocorrência de algum evento, nós podemos fazer o direcionamento de algum vigilante, diferente de situações onde há um vigilante, normalmente tem uns vigilantes rondantes, né, que com postos 24 horas que custam bastante caro, né? Então, com isso, em sistemas convencionais, nós temos alto custo de RH por conta dessas vigilâncias e muitas vezes eu tenho que aumentar o quadro de operadores, uma vez que eu tenho muitos monitores, muitas imagens, então preciso ter muito mais pares de olhos para visualizar isso também. Então, por isso, nós temos esses altos custos em sistemas convencionais. A nossa solução é bastante simples e eficiente contra, normalmente, o chamado colcha de retalhos, que acabam fazendo com vários pequenos subsistemas para verificar se chega alguma uma solução, né? A nossa solução FenceLight requer zero manutenção. Por quê? Como eu disse, o sensor é o cabo de fibra ótica. E no cabo nós não temos necessidade de manutenção. Aliás, o fabricante de cabo de fibra ótica assegura que o seu cabo vai funcionar por 20, 25 anos sem problema nenhum, tá? Portanto, não temos necessidade de manutenção. Enquanto que em soluções convencionais, nós temos uma manutenção bastante cara e constante. Por quê?
qualquer equipamento eletroeletrônico, ao longo do tempo de uso, ela vai ter a sua manutenção cada vez mais constante e muitas vezes até sendo necessária a sua substituição. A nossa solução, conforme vocês viram no vídeo, nós configuramos de tal modo que não haja falsos alarmes. Por quê? A partir daqueles sinais que vocês viram, que é como se fosse uma impressão digital, ou seja, nós identificamos a origem de cada um dos eventos. Assim sendo, nós classificamos o que é alarme ou o que é uma situação de real perigo contra aquilo que não se trata de perigo, por exemplo, vento, chuva, tá? Não se trata de nenhuma ameaça. Então, conseguindo fazer essa configuração e classificando essas informações, eliminamos os falsos alarmes. Enquanto que nas soluções convencionais nós temos a ocorrência de muitos falsos positivos, né, os falsos alarmes, e também os falsos negativos, ou seja, quando deveriam gerar alarmes, muitas vezes não acontece isso. Com isso, para finalizar essa comparação, vamos falar que o investimento com o FenceLight é bastante modesto, ou seja, ele traz um custo-benefício extremamente atrativo, enquanto que em soluções convencionais nós temos uma quantidade muito grande de equipamentos, portanto, custa dinheiro isso. Se eu tenho muitos equipamentos, obviamente a mão de obra também é proporcional a isso, e como falei, recursos humanos também acabam se tornando bastante cara, certo? E, opa, caiu um raio. Vamos lembrar que aqui o Brasil é um dos países campeões de incidência de raios. Segundo o INPE, tá? No Brasil cai mais de 78 milhões de raios por ano. Tá? E mentira aquela história de que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Cai sim, 2, 3, 10. Não tem um limite de quantas vezes o raio cai. E quando isso acontece, nós temos o risco de queima, né? Então, os gastos com equipamentos e a mão de obra vão se multiplicando. Imagine que a cada verão, né, quando chegam as estações das chuvas e dos raios, aconteça essa queima. Então, todo ano há necessidade de substituições ou total ou parcial dessas soluções ou desses sistemas de detecções. Lembrando que, enquanto não for feito nesses sistemas convencionais a sua reparação, o perímetro fica vulnerável, tá certo? Muito bem, portanto, inove, acerte na escolha com o FenceLight. Muito bem, algumas aplicações que nós podemos fazer com o FenceLight. Muito bem, alguns pontos, centro de distribuições, condomínios residenciais, proteções de cabos, ou seja, podemos colocar o FenceLight ou sensores, né, de cabo de fibra óptica junto com os cabos metálicos, nas tubulações onde tem os cabos. Dessa forma, nós podemos proteger também os cabos, o que é um fato bastante comum aqui no Brasil, roubarem o cabo, né, que para eles valem dinheiro por conta do cobre. Aplicações em indústrias. E aí, a parte de portos. Tá? Nessa parte de portos, vamos lembrar do seguinte. Aqui no Brasil, nós temos uma costa bastante generosa, bastante extensa, onde tem justamente diversos portos marítimos. Né? Muito bem. Nós temos aí, então, água salgada, que tem alto índice de salinidade, que acabam corroendo muitos metais, incluindo cabos e componentes eletrônicos, equipamentos eletroeletrônicos. Então, normalmente esses materiais têm um desgaste bastante acentuado junto à costa brasileira. O nosso sensor, que é o cabo de fibra óptica, não sofre absolutamente nenhuma ação de efeito corrosivo sob a atuação junto à costa ou nada disso. Tá? Inclusive, até o cabo pode até trabalhar mergulhado, seja em água doce ou água salgada. Tá? Portanto, é uma situação bastante interessante. Outra aplicação também em aeroportos. Muito bem, em terminais portuários, também nós podemos utilizar, portanto, o nosso FenceLight, colocando o cabo sensor junto a todo o terminal, entendendo o terminal como um todo, ou também podemos segregar diversas empresas que estão em cada um desses terminais portuários, de modo a proteger determinadas áreas onde existem, principalmente algumas cargas que sejam mais valiosas, mais importantes, podem ser protegidas com a nossa solução. Muito bem.
Agora eu vou passar aqui rapidamente algumas imagens de instalações reais. Então, por exemplo, nós temos aqui uma situação onde nós temos até cabo enterrado, tá? Que com isso nós criamos umas verdadeiras barreiras virtuais. E outras situações onde nós podemos enterrar e com isso detectar passagem de veículos sobre essas áreas. Ou seja, nós temos infinitas aplicações em diversos tipos de barreiras, ou, como disse, até quando não tem barreira, nós temos possibilidade de proteções. E criando os quadros com alarmes, quadro sinótico com os alarmes para detecções e exibições das imagens. Muito bem, na sequência aqui, eu vou passar para você depoimentos de quem utiliza o Fence Light. Olá pessoal, meu nome é Roberto, sou coordenador de TI do Grupo Santo Ângelo e ano passado eu recebi um desafio de mitigar as perdas por furto de um local onde são armazenadas nossas máquinas e implementos agrícolas. O local possui aproximadamente 40 mil metros quadrados, fica ao lado de uma reserva ambiental e possui uma extensão de aproximadamente 800 metros de perímetro que são distribuídos entre tela de alambrado trançada e portões de gradil. Na época, possuímos alguns desafios, como a impossibilidade de instalação de infravermelho, bem como a impossibilidade também de instalação de cerca eletrificada devido à falta de espaço entre o alambrado e a reserva. Um outro problema frequente também são as descargas atmosféricas em épocas chuvosas e decidimos apostar na solução da AlphaSense. Depois de instalado, configurado e calibrado o sistema, a solução da AlphaSense, além de entregar um monitoramento do perímetro com muita precisão, nos impressionou muito a possibilidade de integração do equipamento com outros dispositivos. Integramos atualmente o AlphaSense com refletores que são acionados remotamente quando há uma violação do perímetro. Integramos também com o aplicativo mobile e, por último, com o nosso sistema de CFTV da Digiforte. Todas essas integrações permitiram monitorar em tempo real qualquer tentativa de violação do perímetro, dando-nos muita assertividade nas ações. E ainda tivemos um bônus de utilizar a fibra óptica ao longo do perímetro para instalação de câmeras, complementando ainda mais nosso CFTV. Bom, conhecemos o produto da AlphaSense através de pesquisas, apostamos, acreditamos e posso dizer que hoje somos muito satisfeitos com a solução. Obrigado, AlphaSense. Vamos a mais um depoimento. Olá, eu sou o Luiz Gonzaga, da TGB Sistemas, integrador em segurança eletrônica em território nacional. Nós atuamos desde projeto, passando por implantação e monitoramento remoto em todo o país. Amigos da AlphaSense, Vitor, Hamilton e Hiroshi, parceiros com os quais a gente trabalha desde o início, com muita qualidade, profissionalismo, e em inúmeros projetos integrados com a Digiforte, que é outro grande parceiro, com integração de imagens, alarmes, mapas sinóticos e relatórios em todo o país. Então, o objetivo é, de fato, aferir para vocês a qualidade da detecção em sistemas com fibra sensitiva, né, tanto muro quanto gradil, e também aplicações enterradas, e a operação com Digiforte que vem a completar, gerando toda a documentação e facilidade para auditoria remota, com cálculo, relatórios e imagens integradas. É isso, gente. Obrigado, um forte abraço. Muito bem, pessoal. Por isso, inove, saia na frente. Nós estamos aqui com o Fence Light para oferecer uma solução desenvolvida aqui no Brasil para nossas necessidades. Muito bem. Para alguém que queira entender um pouquinho mais a nossa solução, receber o atendimento nosso, aí estão os meus contatos, tá? E qualquer coisa pode entrar no nosso site também, aí alphasense.com.br, que entrando no site, o nosso Paulo, tá? O Paulo está sempre atento ali, atendendo não virtualmente, até pessoalmente, para fazer as ajudas necessárias. Portanto, qualquer dúvida, qualquer contato necessário, por favor, estamos à disposição aí, ok? Fantástico. Muito bem, Hiroshi, muito obrigado. muito obrigado, meu amigo.
Valeu, Silvano. Obrigado a todos. Um abraço. Muito Tchau, obrigado tchau. e até a próxima, hein? Com certeza. Obrigado, CT. Valeu. Tchau, tchau.